Deixa os filhos da Clara comerem primeiro. Os meninos da Sara podem comer o que sobrar. As palavras me atingiram antes mesmo de eu tirar o casaco. Minha mãe, Helena, disse aquilo da cozinha, com a voz tão casual que parecia estar comentando sobre o tempo. Minha irmã, Clara, soltou uma risada. Era um som agudo, sem esforço, o tipo de risada que pertence a alguém que nunca precisou esperar por nada na vida. Olhei pela porta para a sala de jantar, onde meu pai, Ricardo, estava sentado na cabeceira da mesa. Ele ouviu. Ele apenas balançou a cabeça levemente, como se aquela fosse a declaração mais normal e sensata do mundo. E ali, no canto da sala de estar, no sofá surrado, estavam sentados meus filhos, Léo e Ben. Eles tinham 11 e 9 anos. Seus pratinhos de papel estavam vazios. Eles olhavam para os próprios tênis, tentando fingir que não estavam famintos, tentando fingir que não tinham acabado de ouvir as palavras que os faziam se sentir inúteis. Eu não gritei, não comecei a chorar, apenas senti algo dentro de mim estalar no lugar. Era uma sensação fria e aguda. O calor com que eu havia entrado, a centelha de esperança de ter um único jantar de família em paz, foi extinto. Não pronunciei uma palavra, simplesmente caminhei até meus meninos, peguei a mão de Léo, peguei a mão de Ben. Eles olharam para mim com os olhos arregalados de confusão. Eu os conduzi direto para fora, pela porta da frente, para o ar frio da noite. Antes de entrarmos no cerne da questão, por favor, me faça um favor e curta este vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário abaixo me dizendo de que parte do mundo você está assistindo. Aquela viagem de volta para casa foi silenciosa por um longo, longo tempo. Mas para mim, os últimos 20 anos estavam gritando dentro da minha cabeça. Este momento, a humilhação dos meus filhos, não era um novo tipo de dor. Era apenas a última. Foi a gota d'água em uma montanha de gotas que eu fui forçada a carregar desde a adolescência. Tudo começou quando eu tinha 17 anos. Eu tinha arrumado um emprego como garçonete em uma pequena lanchonete de bairro. Eu genuinamente amava aquilo. Amava o cheiro de café fresco e o peso satisfatório das minhas próprias gorjetas ganhas no bolso do avental. Eu estava economizando para dar entrada em um carro usado. Eu tinha quase R$ 2.000 guardados. Então, uma noite, meu pai, Ricardo, supostamente tinha calculado mal a conta de luz. Eu simplesmente, não sei o que vamos fazer, Sara. Minha mãe, Helena, disse. Ela estava sentada à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Ela sempre fazia isso. Ela encenava sua ansiedade. Eles vão cortar a luz. E a Clara tem a prova final de literatura para estudar. Clara era 2 anos mais velha que eu. Ela estava em seu quarto com a música no último volume. Ela não estava estudando. Quanto é? Perguntei. R$ 385. Ela sussurrou, como se estivesse anunciando uma morte na família. Eu olhei para minha mãe. Olhei para meu pai, que estava apenas sentado no sofá, assistindo televisão sem expressão. Ele nem sequer encontrava meu olhar. Ele estava deixando ela fazer o trabalho sujo. Família ajuda família, minha mãe disse. Era sua frase favorita. Era sua arma mais afiada. Eu fui para o meu quarto. Peguei o dinheiro da lata de café velha onde eu guardava. Entreguei a ela. Vi meu sonho de ter um carro ir embora. Minha mãe me envolveu em um abraço. Você é uma filha tão boa, ela disse. A melhor filha. Eu não me sentia a melhor. Eu me sentia oca. Eles nunca me pagaram de volta. Tive que ir e voltar a pé da lanchonete por mais 4 meses. Quando comecei o curso técnico, trabalhava meio período como auxiliar de enfermagem. Eu estava desesperadamente tentando economizar para a missa faculdade de enfermagem na Universidade Estadual. Eu morava com meus pais para economizar no aluguel. Cada salário que eu ganhava era dividido ao meio. Metade ia para o fundo da faculdade e a outra metade ia para as despesas da casa. Sara, meu pai dizia, você é uma adulta agora. Tem que arcar com seu próprio peso. Clara também era adulta. Ela também morava em casa.
Ela estava se descobrindo. A ideia dela de arcar com o próprio peso era usar meu shampoo e comer as compras que eu fazia. Mas eu continuei fazendo isso. Eu acreditava na narrativa. Família ajuda a família. É o que se faz. Então vieram as emergências. Eram uma característica constante da minha vida. Quando eu tinha 21 anos, a caminhonete de trabalho do meu pai precisou de um motor novo. Eu estava no meu primeiro ano do programa de enfermagem em tempo integral. Eu tinha dinheiro do empréstimo estudantil e uma pequena bolsa de estudos que eu havia ganhado. Aquele dinheiro era para os meus livros didáticos e minha parte do aluguel do minúsculo apartamento que eu dividia com outras 2 garotas. Não consigo ir para o trabalho, Sara, meu pai disse ao telefone, com a voz completamente neutra. Acho que vou ter que dizer ao meu chefe que estou me demitindo. Era chantagem emocional, pura e simples. Seu pai está tão estressado. Minha mãe sussurrou para mim mais tarde naquele dia. A pressão arterial dele não faz bem para o coração. Eu usei meu dinheiro dos livros. Dei a ele R$ 8.500. Tive que dizer às minhas colegas de quarto que estava sem dinheiro. Vivi à base de miojo e cereal barato por meses. Fotocopiei capítulos do exemplar da biblioteca do livro didático obrigatório. Passei em todas as minhas provas, mas estava perpetuamente exausta. Eu estava sempre tão cansada. Depois, a Clara precisou de um implante dentário. Ela não tinha plano de saúde, ela não tinha emprego. Ela está com tanta dor, Sara, minha mãe chorou ao telefone. Ela nem consegue dormir à noite. Eu tinha 24 anos. Tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego de verdade como enfermeira. Aquele primeiro salário foi incrível. Foi a primeira vez em toda a minha vida que senti uma sensação de estabilidade. Essa sensação durou cerca de 6 horas. Eu paguei pelo implante, paguei pela coroa que foi colocada por cima. Toda vez que eu recebia um aumento, eles tinham uma nova crise. Toda vez que eu ganhava um bônus por trabalhar em um feriado, o aquecedor de água quebrava. Toda vez que eu mencionava que estava guardando um pouco de dinheiro na minha poupança, os impostos da propriedade eram subitamente mais altos do que o esperado. Eu era o fundo de emergência deles. Eu era a rede de segurança deles. Eu era a provedora deles. Conheci meu marido, Davi, durante esse período. Ele era um homem bom, um mestre de obras. Ele era estável e calmo e via exatamente o que estava acontecendo. Sara, ele dizia gentilmente, você sabe que eles estão se aproveitando de você, não sabe? É que... Família ajuda a família. Eu respondia, mas as palavras soavam fracas, até para os meus próprios ouvidos. Isso deveria ser uma via de mão dupla, querida, ele dizia. Mas nunca foi. Quando Davi e eu ficamos noivos, queríamos um casamento pequeno e adorável. Estávamos pagando por tudo sozinhos. Não pedi um único centavo à minha família, mas minha mãe me ligou, chorando. O carro da Clara acabou de pifar na marginal. Ela disse, ela está presa. Não tem como levar a Mia para a creche. Clara agora tinha uma filha de um relacionamento que não durou. Meus pais a estavam ajudando a criar a criança. Mãe, estou tentando planejar meu casamento, eu disse com o estômago se contorcendo em um nó. Eu sei, querida, eu sei. Você está indo tão bem, estamos todos tão orgulhosos de você, mas estamos em um aperto real. Apenas um pequeno empréstimo, 8.500 para a entrada de um carro para ela. Nós te pagamos de volta, eu juro. Eu sabia que era mentira, sabia que nunca veria um centavo daquele dinheiro. Mas eu fiz. Tirei R$ 8.500 do nosso fundo de casamento. Nosso casamento se tornou um churrasco no quintal. Foi legal, eu acho, mas não era o que eu havia sonhado. Eu estava lá, em um vestido branco simples de uma loja de departamento, e observei meu pai bebendo uma cerveja. Observei minha mãe mimando a Mia. Observei a Clara exibindo seu carro novo, brilhante e usado. O meu carro. Aquele que eu tinha pagado. Eu reprimi o sentimento. Reprimi tudo. Sorri. Fiz meus votos. Disse a mim mesma que era a última vez. Não era.
Nem de perto. Era apenas a fundação. Eu estava construindo uma casa onde eu era o porão, e todos os outros viviam nos andares ensolarados de cima. Eu era quem sustentava tudo no escuro, e ninguém nunca queria descer as escadas. Clara não era apenas minha irmã, ela era a filha de ouro. Eu era a responsável. Era assim que sempre tinha sido enquadrado. Ser responsável significava que eu tinha que fazer todo o trabalho. Ser de ouro significava que Clara podia brilhar. Quando éramos crianças, ela fazia aulas de balé. Me disseram para fazer um curso de datilografia para aprender uma habilidade útil. Clara é uma artista, minha mãe dizia, radiante, enquanto Clara rodopiava em um traje barato e brilhante. Sara é tão prática, meu pai dizia, dando um tapinha na minha cabeça. Ela é uma garota esperta. Esperta significava que eu era chata. Prática significava que eu era invisível. As apresentações de dança dela eram grandes eventos familiares. Todos vinham. Avós, tias, tios. Todos aplaudiam. Traziam flores para ela. O meu projeto da Feira de Ciências do Ensino Fundamental, aquele que ganhou o primeiro lugar em todo o distrito, meus pais esqueceram de ir. Ah, querida, o trânsito estava simplesmente horrível, minha mãe disse mais tarde. Eu trouxe minha medalha de primeiro lugar para casa. Que legal, meu pai disse, sem nem mesmo levantar os olhos do jornal. Aprendi minha lição cedo. Minhas conquistas deveriam ser silenciosas. As tentativas dela deveriam ser celebradas. Quando ela ficou mais velha, absolutamente nada mudou. Ela estava se descobrindo. Eu estava encontrando uma maneira de pagar as contas deles. Então vieram as crianças. Clara teve Mia primeiro. O mundo parou. Minha mãe, Helena, praticamente se mudou para a casa de Clara por 6 semanas. Ela cozinhou, ela limpou, ela paparicou o bebê. Ela é um bebê tão perfeito, minha mãe dizia. Ela é uma Miller de corpo e alma. A casa dos meus pais se tornou um santuário para Mia. Fotos por toda a geladeira, fotos na lareira. Retratos emoldurados de 20 por 25 nas paredes. Mia é tão artística, Mia é tão avançada para a idade dela. Mia tem os lindos olhos de Clara. Alguns anos depois, Joca nasceu. Foi exatamente a mesma história, outro neto perfeito. Eu amava os filhos da minha irmã. A culpa não era deles, eram apenas crianças. Mas eu odiava o que eles representavam. Eles eram os netos de verdade. 2 anos depois que Mia nasceu, eu tive Léo. Eu estava tão animada, queria que meu filho tivesse a família grande e amorosa que eu nunca senti que tive. Queria avós que o mimassem. Davi e eu trouxemos Léo para a casa do hospital. Meus pais vieram nos visitar. Ficaram por 10 minutos. Bem, ele é um bebê, meu pai disse, espiando-o em seu bebê conforto. Ele parece cansado, minha mãe acrescentou. Você está conseguindo dormir, Sara? Você está com uma aparência terrível. Ela não se ofereceu para segurá-lo. Ela não se ofereceu para ajudar. Temos que ir, ela disse, olhando para o relógio. Clara precisa que a gente cuide da Mia. Ela tem aula de yoga. Eles foram embora. Sentei-me no meu sofá, com os pontos doendo, meu bebê recém-nascido nos braços, e apenas chorei. Davi apenas segurou minha mão. Ele não precisou dizer uma palavra. Quando Ben nasceu, 2 anos depois, eles nem vieram ao hospital. As costas do seu pai estão atacadas, minha mãe disse ao telefone. E está previsto chover. A gente vê ele quando você chegar em casa. Eles enviaram uma mensagem de texto. Parabéns. O silêncio era um espaço físico e vazio na minha casa. Não houve ofertas para cuidar das crianças. Não houve ligações apenas para saber como estávamos. Não houve jantares trazidos. Quando fui até eles, exausta, e perguntei se poderiam cuidar dos meninos por uma única noite para que Davi e eu pudéssemos ter um encontro, minha mãe suspirou. Ah, Sara, meninos são tão agitados, não é? Eles são tão barulhentos. Os nervos do seu pai. E Mia e Joca estão vindo. Seria demais. Meus meninos não eram barulhentos. Léo era quieto e pensativo. Ben era doce e gentil. Eles eram apenas meninos.
Eles não eram os meninos dela, mas o dinheiro? O dinheiro ainda fluía em uma direção. O carro da Clara, aquele que eu a ajudei a comprar, ela bateu. Ela está arrasada, Sarah. Minha mãe ligou, frenética. Ela está bem. As crianças estão bem, graças a Deus. Mas o carro deu perda total. E o seguro dela tinha vencido. Ela esqueceu de pagar. Esqueceu. Ela vai perder o emprego. Não consegue levar as crianças para a escola. O que ela vai fazer? Eu sabia o que eu faria. Paguei os R$ 900 para reativar o seguro dela. Então ela precisou de um carro novo, um carro seguro, um SUV. O banco a recusou. O crédito dela era péssimo. Sarah, por favor, minha mãe implorou. Apenas seja fiadora, apenas para ajudá-la a se reerguer. Ela vai pagar as parcelas, ela prometeu. Eu era enfermeira, tinha uma hipoteca, tinha 2 filhos meus, tinha um crédito perfeito. Eu fui fiadora. Nos primeiros 3 meses, ela fez os pagamentos. No 4º mês, recebi uma ligação da financeira. O pagamento estava atrasado. Liguei para Clara. Ah, meu Deus, Sarah, me desculpe. As coisas estão tão apertadas este mês. As crianças precisavam de tênis novos. Você pode me cobrir só desta vez? Só desta vez se tornou todo santo mês. Eu estava pagando pelo carro da minha irmã. Um carro que ela usava para levar seus filhos para a casa dos meus pais, onde eram tratados como realeza visitante. Eu estava pagando para que meus próprios filhos fossem invisíveis. Eu me sentava à mesa da minha cozinha à noite, muito depois de Davi e os meninos estarem dormindo. Olhava para minha conta bancária, via a transferência para a financeira do carro. Via a transferência para a conta dos meus pais, para a hipoteca deles, a ajuda que eu vinha enviando desde os 25 anos. Eu estava financiando toda essa farsa. Estava pagando pelo palco, pelas luzes e pelos figurinos para a vida perfeita de Clara. E minha família, meus 2 lindos meninos, meu marido estável e amoroso, nós nem estávamos na plateia. Estávamos nos bastidores, no escuro, sendo mandados ficar em silêncio. A dor disso era uma dor surda e constante logo abaixo das minhas costelas. A dor de ser a responsável, aquela que só era amada quando era útil. E o segredo mais profundo e terrível de todos, eu estava começando a odiá-los. Os feriados eram o pior de tudo. Cada reunião de família era uma performance, uma peça de teatro. E eu sabia meu papel perfeitamente. Meu papel era aparecer, trazer o acompanhamento mais elaborado e sorrir enquanto meus filhos eram tratados como cidadãos de segunda classe. Nunca era uma briga alta, óbvia e gritada. Era sutil, era sistemático, era tão educado que podia te matar. Natal. Todos nós íamos para a casa dos meus pais. Eu cozinhava por 2 dias seguidos. Trazia uma travessa de batata doce com cobertura de marshmallow caseiro, vagem enrolada no bacon e uma torta de nozes pecan feita do zero. Minha mãe, Helena, cozinhava o peru. Clara trazia uma garrafa de vinho. Ah, Clara, este vinho está perfeito. Minha mãe se derramava. Sarah, pode colocar essa comida na cozinha e achar umas colheres de servir? Meus filhos, Léo e Ben, entravam em silêncio. Eles sabiam o procedimento. Oi, vovó, eles diziam. Ah, olá, meninos, minha mãe respondia, sem levantar os olhos de onde estava arrumando o laço de cabelo de Mia. Vão assistir TV na salinha. Então Mia e Joca entravam correndo, gritando de excitação. Aí estão eles! Meu pai berrava, o rosto se iluminando. Os favoritos do vovô. Ele os pegava no colo. Tinha presentes para eles. Só uma coisinha, coisinhas. Um novo videogame, uma nova boneca. Meus meninos apenas observavam. Eles nunca ganhavam só uma coisinha. Depois, o jantar. Mia e Joca sentavam-se ao lado dos meus pais. Sempre. Léo e Ben eram colocados na ponta da mesa. Então vinha a sobremesa. Essa era a parte que eu mais desprezava. Minha mãe trazia a torta de limão. Ok, crianças, ela anunciava. Quem quer torta?
Mia e Joca gritavam: Eu! Eu! Mia, você ganha a primeira fatia, minha mãe dizia. Joca, qual pedaço você quer? O grande! Eles recebiam as primeiras, melhores e perfeitas fatias. Léo e Ben ficavam sentados ali, segurando seus pratos vazios. Agora, meninos, minha mãe dizia, olhando para o que restava. Os pedaços quebrados, os bagunçados do centro. Vocês sabem que tem que ser pacientes, tem que esperar a vez de vocês. A vez deles era sempre a última. A vez deles era sempre para as sobras. Um ano, Léo, que tinha 8 anos na época, disse: Mas vovó, eu cheguei primeiro. A mesa inteira ficou em silêncio. Minha mãe o encarou. Léo, essa não é uma maneira legal de falar. Você precisa aprender a dividir. Seus primos são mais novos que você. Mia era 6 meses mais nova. Divida a torta com o Joca, Léo, minha mãe instruiu. Ela cortou o último pedaço quebrado ao meio e colocou as lascas nos pratos deles. Observei o rosto do meu filho simplesmente desmoronar. Ele encarou o prato. Clara apenas bebeu seu vinho. Meu pai pigarreou. Eu queria gritar, queria agarrar a mesa inteira e virá-la, mas não fiz. Apenas fiquei sentada, ali. Comi minha torta. Tinha gosto de cinzas. O Natal era o mesmo ritual. Na casa dos meus pais, a árvore de Natal estava transbordando, mas era um mapa do afeto deles. De um lado, uma montanha. Presentes empilhados, embrulhados em papel brilhante, com laços grandes e extravagantes. Todos rotulados, para Mia, para Joca. Do outro lado, 2 ou 3 presentes pequenos e bem embrulhados. Para Léo, para Ben. Eu via minha sobrinha e meu sobrinho rasgarem uma pilha de brinquedos. Drones, conjuntos de Lego que custavam centenas de reais, bicicletas novas. Então era a vez dos meus meninos. Aqui está, Léo, minha mãe dizia, entregando-lhe um envelope fino. Um vale-presente de 100 reais. E Ben, isto é para você. Um par novo de meias de lã. Sabemos que você gosta que eles tenham... Coisas úteis, Sara, minha mãe dizia, sorrindo para mim. Eu observava meus meninos. Observava-os tentar tanto parecer felizes. Obrigado, vovó, Léo disse com a voz baixa. Eu gosto de meias, Ben disse, tentando me fazer sentir melhor. E eu me odiava porque deixei acontecer. Continuei a trazê-los de volta, ano após ano, para serem lembrados de que não eram suficientes. Então vinham as fotos. Foto de família. Meu pai gritava, pegando sua câmera. Clara, fique no meio. Ricardo, segure o Joca. Helena, você segura a Mia. Eles se arrumavam a unidade familiar perfeita. Sara, você pode ficar na ponta? Léo, você está na frente do seu primo. Vá um pouco para trás. Ben, sua camisa está para fora da calça. Estávamos sempre nas bordas. Éramos as adições de última hora, os que estragavam a foto perfeita. Olhei para as fotos na lareira dos meus pais. Havia uma dúzia de fotos da família de Clara. Fotos da escola de Mia e Joca. Um grande retrato de família deles, de 20 por 25. Da minha família, havia uma foto 13 por 18. Tinha 5 anos. Léo tinha 6. Ben era um bebê. Nós não existíamos no mundo deles. Eu dizia a mim mesma que não era intencional. Eles estão apenas ocupados, eu dizia a Davi. A mamãe está estressada. O papai não pensa. Eles não são boas pessoas, Sara, ele dizia. Eles são minha família, eu respondia. Mas no fundo, eu sabia que não era verdade. Não era um acidente. Era uma escolha. Era sistemático. Era uma mensagem bem ensaiada e cruelmente educada. Você, Sara, é a serviçal. Seus filhos são o pensamento tardio. Saiba o seu lugar. E eu sabia. Eu sabia o meu lugar. Meu lugar era pagar por tudo, sorrir e fingir que não doía. A viagem de volta para casa, depois que ouvi aquelas palavras, foi a mais silenciosa da minha vida. Eu agarrava o volante, com os nós dos dedos brancos. No espelho retrovisor, eu podia ver meus filhos. Léo, meu filho de 11 anos, olhava pela janela. Ele ficava quieto da maneira que sempre ficava quando estava com raiva. Ele processava o mundo se fechando em si mesmo. Ele sabia.
Ele tinha ouvido. Ele sabia o que sobrar significava. Ben, meu filho de 9 anos, estava apenas confuso. Ele era o de coração mole. Mamãe, ele sussurrou. Sim, meu bem. Por que a gente foi embora? Eu ainda estou com fome. Senti uma dor aguda e quente no peito que era pior do que qualquer ferida física. Eu sei, Ben, eu disse com a voz tensa. Nós vamos para casa. Vamos ter o melhor jantar. Vamos pedir pizza. O que você quiser. Pizza? Ele disse, a voz se animando um pouco. O que você quiser, prometi. Mas eu não estava pensando em pizza. Estava pensando naquela palavra. Sobra. Deixa os filhos da Clara comerem primeiro. Os meninos da Sarah podem comer o que sobrar. A voz da minha mãe. Casual. Final. Não espere sua vez. Não espere 1 minuto. Comer o que sobrar. A palavra ecoava. Sobra. O que você raspa no lixo. O que você dá para o cachorro. A parte que você joga fora. Minha mãe, minha própria mãe, tinha olhado para meus filhos, seus próprios netos, e decidido que eles valiam menos que a comida na mesa. Eles valiam o lixo. Isso não era raiva. Eu já tinha sentido raiva antes. Raiva era quente e barulhenta. Isso era diferente. Isso era frio. Foi um clique. Foi o som de uma fechadura, enferrujada por 20 anos, finalmente se encaixando no lugar. Foi a constatação. Enquanto eu dirigia, vi tudo com uma clareza horrível. Não era uma série de pequenas mágoas ou uma coleção de mal-entendidos. Era uma linha longa, reta e ininterrupta. Começou com meu primeiro salário da lanchonete. Passou pelo motor novo do meu pai. Passou pelo implante dentário da Clara. Passou pelo fundo do meu casamento e pelo empréstimo do carro como fiadora. E pela ajuda que eu enviava para a hipoteca deles todo santo mês. Eu tinha pago pela casa em que eles moravam. Eu tinha pago pela comida que eles estavam servindo. Eu tinha pago pelos pratos dos quais os filhos da minha irmã estavam comendo. Eu tinha financiado a humilhação dos meus próprios filhos. Minha generosidade, minha responsabilidade, minha doação silenciosa e constante não me comprou amor, não me comprou respeito, construiu a hierarquia. Eu os ensinei por 20 anos que pagaria por qualquer coisa, que absorveria qualquer custo, que seria a boa filha. E ao ensiná-los isso, também os ensinei que eu não tinha limites, que eu, e por extensão meus filhos, sempre vínhamos por último. Meu silêncio era a base do desrespeito deles. Toda vez que eu dizia tudo bem quando era ignorada, toda vez que transferia o dinheiro sem discutir, toda vez que trazia meus meninos de volta para aquela casa para serem ignorados, eu estava dizendo à minha família: vocês estão certos. Nós valemos menos. Quando saí daquela casa segurando as mãos dos meus filhos, eu não tinha apenas abandonado um jantar. Eu tinha abandonado o papel para o qual fui escalada. A boa filha morreu naquela varanda. A responsável morreu. A banqueira da família, a que consertava tudo. A vítima silenciosa e triste. Ela se foi. No momento em que estacionei na minha própria garagem, eu estava tremendo. Não de tristeza, não de raiva, de clareza. Eu não estava triste, não estava magoada. Eu estava farta. Olhei no espelho retrovisor novamente. Meus meninos estavam me observando, assustados. Eles me viram absorver a dor por anos. Eles nunca me viram agir sobre ela. Mãe, Léo disse, com a voz cautelosa, você está bem? Eu me virei no banco e olhei para eles. Meus meninos, meus lindos, gentis e pacientes meninos, que eu forcei a serem pacientes, que eu ensinei a esperar pelas sobras. Eu estou melhor do que bem, Léo, eu disse, e minha voz estava clara. Não tremeu. Eu te prometo, estou melhor do que bem. Pela primeira vez em toda a minha vida adulta, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Eu não era mais uma vítima, eu era uma mãe, e eu ia proteger meus filhos. A velha ordem havia acabado, e eu seria a pessoa a queimá-la até o chão. Entrei na nossa garagem, os faróis iluminando nossa própria porta da frente.
Uma simples porta azul que pintamos juntos num sábado. Era sem a nossa casa, nossa hipoteca, nossa vida. Chegamos em casa, eu disse, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Os meninos estavam quietos enquanto soltavam os cintos. Estavam naquele estado de choque infantil, onde sabiam que algo grande e ruim havia acontecido, mas não tinham palavras para isso. Eles apenas sabiam que a mamãe estava chateada e que estavam com fome. Mamãe, a gente ainda pode comer pizza? Ben perguntou com a voz baixa enquanto subíamos o caminho. Nós vamos comer a melhor pizza que você já comeu, eu disse, forçando uma força na minha voz que eu estava apenas começando a sentir. Vamos pedir 2, com qualquer cobertura que vocês queiram. Até bacon? Léo perguntou, um brilho de esperança em seus olhos. Até bacon e queijo extra. Entramos. Nossa casa era pequena, mas era nossa. Estava quieta. Cheirava a nós. As botas de trabalho de Davi estavam perto da porta. Seu casaco estava no gancho. Ele estava na cozinha, olhando as correspondências. Ele ergueu os olhos quando entramos, um sorriso instantâneo no rosto que desapareceu assim que viu o meu. Ele não olhou para os meninos. Olhou diretamente para mim. Ele leu toda a má história na rigidez da minha mandíbula. Ele não precisou perguntar o que aconteceu. Apenas assentiu, como se esperasse por este dia há anos. E aí, pessoal? Ele disse com a voz grave e calma. Sabem de uma coisa? Estou morrendo de fome. Estava justamente pensando em pizza. A mamãe disse que podemos pedir queijo extra, Ben disse, correndo para abraçar a perna do pai. Bem, então é melhor fazermos direito, Davi disse, pegando Ben no colo. Léo, pegue o tablet. Você está no comando do pedido. Esse era o Davi. Ele era um consertador, mas não do meu jeito. Eu consertava as coisas para minha família quebrando pedaços de mim mesma. Davi consertava as coisas para nós. Ele viu o problema imediato. 2 meninos famintos e confusos. E o resolveu. Enquanto Léo e Davi pediam a pizza, fui até nosso quarto e sentei na beira da cama. Eu ainda podia sentir o aperto fantasma do volante em minhas mãos. Eu ainda estava tremendo. Ouvi a porta da frente abrir e fechar enquanto Davi ia pegar dinheiro no carro. A pizza foi pedida. Davi agora levava os meninos para a sala. Ok, quem achar o controle remoto escolhe o filme, ouvi-o dizer. Ele estava me dando espaço. Olhei para mim no espelho. Meus olhos estavam escuros. Eu parecia uma estranha. Parecia uma mulher que finalmente havia acordado. A vítima ainda estava lá, mas agora estava furiosa. E isso a tornava perigosa. Depois de uns 45 minutos, a campainha tocou. A pizza estava aqui. Saí do quarto. A sala de estar estava quente. Davi tinha colocado um desenho animado. Léo e Ben estavam no chão, no tapete bom. Davi colocou as caixas de pizza na mesinha de centro. Ele havia colocado pratos de papel. Nossos pratos de papel. Sentei-me no chão com eles. Peguei uma fatia. Isso é melhor que a comida da vovó, Léo disse em voz baixa, sem olhar para mim. Minha mão congelou no ar. Olhei para Davi. Seu rosto era como pedra. Eu disse com a voz embargada. Não é? Nós comemos. Assistimos ao desenho. Não falamos sobre o que aconteceu. Apenas existimos em nosso próprio espaço seguro. E pela primeira vez, não me senti apenas uma provedora. Senti-me uma protetora. As duas coisas não são a mesma. Uma provedora dá. Uma protetora constrói um muro. Percebi que estava dando para as pessoas erradas e não havia construído muro algum. Quando a pizza acabou e o filme terminou, era hora de dormir. Tudo bem, seus monstros, Davi disse. Vão escovar os dentes. Eu fui com eles. Coloquei Ben na cama primeiro. Ele já estava quase dormindo. Ele envolveu os braços em volta do meu pescoço. Te amo, mamãe. Eu te amo, meu menino doce. Muito. A vovó está brava com a gente? Ele sussurrou. A dor foi tão aguda que quase engasguei. Meu filho de 9 anos, pensava que estava encrencado. Ele pensava que tinha feito algo errado. Isso era o que eu tinha permitido. Puxei-o para trás e olhei diretamente em seus olhos. Não, Ben.
A vovó não está brava com você. Você não fez nada de errado. Você e o Léo não fizeram nada de errado. Você me entende? Ele assentiu com os olhos arregalados. A culpa não é sua, eu disse. A culpa é minha. Eu deixei isso acontecer. E eu sinto muito, muito mesmo. Nunca, jamais vai acontecer de novo. Ele apenas assentiu. Beijei-o na testa. Fui para o quarto de Léo. Ele tinha 11 anos. Ele era diferente. Ele sabia mais. Estava sentado na cama, esperando. Ele já tinha escovado os dentes. Sentei-me ao lado dele. Você ouviu o que a vovó disse, não ouviu? Perguntei. Ele assentiu. Ele não olhava para mim. Apenas olhava para as mãos. Ela disse que tínhamos que esperar pela sobra. Ele disse a palavra tão baixo. Sobra. Sim, eu disse. Ela disse. Por que ela nos odeia? Ele perguntou. Sou enfermeira. Já vi a morte. Já segurei as mãos de pessoas morrendo. Já vi famílias dilaceradas pela tragédia. Mas nenhum momento em minha vida, nenhuma ferida, nenhuma perda, doeu tanto quanto aquela pergunta do meu filho. Ah, Léo, sussurrei. Puxei-o para mim. Ele ficou rígido no início e então simplesmente desabou contra mim. Ele encostou a cabeça no meu ombro e começou a chorar. Ele não era de chorar. Ele era meu menino forte e quieto e estava soluçando. Ela não te odeia, eu disse, embalando-o. Não odeia. Isso não é sobre você. É sobre mim. E é sobre sua tia Clara. É uma história longa, estúpida e velha, e não tem nada a ver com você ou com o Ben. Ela ama mais a Mia e o Joca, ele disse, engasgado. Sim, eu disse. A verdade. Era a única coisa que me restava. Sim, ela ama. Mas isso é problema dela. É um erro dela. Não é porque você não é amável. É porque ela está quebrada. Ele chorou por um longo tempo. Eu apenas o abracei. Deixei-o colocar tudo para fora. Léo, eu disse quando ele se acalmou. Eu vou consertar isso. Eu te prometo. Você nunca, jamais terá que voltar lá se não quiser. Você nunca mais será tratado daquele jeito. Eu cansei. Cansei de tudo isso. Ele se afastou e olhou para o meu rosto, procurando a verdade. Ele a encontrou. Ok, mãe, ele disse enxugando o rosto. Ok, eu te amo. Eu também te amo. Coloquei-o na cama. Apaguei a luz. Voltei pelo corredor. Davi estava na cozinha. Ele tinha limpado as caixas de pizza. Tinha servido 2 copos de água. Ele me entregou um. Sentamos à nossa pequena mesa da cozinha. A casa estava silenciosa. Ele apenas olhou para mim. Ele esperou. E eu contei a ele. Contei-lhe as palavras. Deixa os filhos da Clara comerem primeiro. Os meninos da Sara podem comer o que sobrar. Contei a ele sobre o aceno de cabeça do meu pai. Contei sobre a risada de Clara. E então contei tudo. Contei sobre os R$ 8.500 do nosso fundo de casamento. Contei que menti e disse que era um bônus do trabalho que foi cancelado. Contei que dei para a Clara para um carro. Ele apenas assentiu, com a mandíbula cerrada. Eu sabia, ele disse. O quê? Eu sabia que era algo assim. Não sabia o quê, mas sabia que eram eles. Contei sobre o motor, contei sobre o implante dentário, contei sobre o dinheiro dos livros e os meses que comi miojo. Contei sobre a ajuda que enviava aos meus pais para a hipoteca, R$ 1.000, todo mês, por 8 anos. Sara, ele sussurrou. R$ 1.000? Por mês? Sou fiadora do carro da Clara, eu disse, as palavras com gosto de veneno. Tenho feito o pagamento de R$ 900 nos últimos 9 meses. Ele se levantou, foi até a pia e colocou as mãos no balcão, de costas para mim. Eu podia ver os músculos do seu pescoço e ombros se contraindo. Ele estava tremendo de raiva. Eles não apenas te machucaram, Sara, ele disse com a voz baixa e perigosa. Eles roubaram de nós. Eles roubaram dos nossos meninos. Isso é o dinheiro da faculdade do Léo. Isso é o aparelho do Ben. São as nossas férias. É a nossa vida. Eles vêm roubando nossa vida há 10 anos. Eu sei, sussurrei. Comecei a chorar, mas não eram as lágrimas de Léo. Eram lágrimas de vergonha.
Eu sei, me desculpe, Davi. Fui tão estúpida. Eu só queria que eles, não sei, que me amassem, que me vissem. Ele se virou, veio até mim, ajoelhou-se no chão na minha frente e pegou minhas mãos. Suas mãos eram ásperas do trabalho, eram fortes. Ei, olhe para mim, ele disse. A culpa não é sua. Você é uma boa pessoa. É a melhor pessoa que conheço. Você tem um bom coração. E eles pegaram esse coração e o espremeram até a última gota que puderam. A culpa não é sua, é deles. Você me ouve? Assenti, engasgando com um soluço. Estou com raiva, ele disse. Estou com tanta raiva que quero ir lá e quebrar coisas, mas não estou com raiva de você. Ele respirou fundo, segurou minhas mãos. Então, ele disse, com a voz firme novamente: o que você quer fazer? Aquela pergunta. Não era o que vamos fazer? Não era você precisa consertar isso. Era o que você quer fazer. Ele estava me dando o poder, estava me devolvendo o controle que me foi tirado e que eu havia entregado por toda a minha vida. Olhei para meu marido, meu parceiro, o homem que me via. Minhas lágrimas pararam, o tremor parou, aquele clique frio, agudo e cristalino do carro voltou. Eu cansei, eu disse. Ok, ele disse. Cansou como? Cansei de pagar. Cansei de ser a emergência deles. Cansei de ser a rede de segurança deles. Cansei de ser a responsável. Cansei. Ok, ele disse novamente, um pequeno e duro sorriso no rosto. Eu me levantei. Fui até a pequena escrivaninha no canto da nossa cozinha. Abri meu notebook. A tela era uma luz branca e brilhante no quarto escuro. Davi ficou ao meu lado. Ele não ficou pairando. Ele estava apenas lá. Uma presença silenciosa e sólida. Ele encheu meu copo de água. Qual o primeiro passo? Ele perguntou. Primeiro, eu disse. Preciso ver. Abri uma planilha em branco. Não precisei procurar a maior parte. Os números estavam gravados na minha memória. Eram fantasmas que viviam na minha conta bancária. Peguei um bloco de notas, um bloco de papel amarelo de verdade e uma caneta. Desenhei uma linha no meio. No topo da coluna da esquerda, escrevi eles. No topo da coluna da direita, escrevi nós. Por 20 anos, a coluna eles foi a única que importava. Comecei a escrever. Tinha que ver a verdade completa e feia. Motor da caminhonete do pai, 2008, R$8.500. Implante dentário da Clara, 2010, R$5.000. Olhei para os 2 últimos itens. Eram os que ainda estavam sangrando. Eram as feridas ativas e abertas. Ok, eu disse. Entrei no meu banco online. Meus dedos estavam firmes. Fui para a aba de pagamentos automáticos. Eu vi pagamento hipoteca Miller, R$1.000. Agendado, 1º de cada mês. Meu mouse pairou sobre o botão de excluir. Uma pequena e fraca voz na minha cabeça sussurrou. Mas o que eles vão fazer? Vão perder a casa. É a sua família. Pensei no rosto de Léo. Por que ela nos odeia? Pensei no sussurro de Ben. Sobra. Cliquei no botão. Uma caixa apareceu. Tem certeza de que deseja excluir este pagamento agendado? Sim, eu disse em voz alta. Cliquei em confirmar. A página atualizou. O pagamento desapareceu. Um sentimento me invadiu. Não era alegria, era terror. O terror de pular de um avião. E então, alívio. Eu estava respirando. Não tinha percebido que estava prendendo a respiração. Um a menos, Davi disse, com a mão no meu ombro. Próximo, eu disse. Abri a conta do carro da Clara. Era um login separado para uma financeira terrível. Eu era a fiadora, mas tinha o login porque era eu quem pagava. Pagamento, R$900. Agendado, 5º de cada mês. Cliquei em excluir. Tem certeza? Cliquei em confirmar. Aquele também se foi. Sara, Davi disse gentilmente. Você sabe o que significa ser fiadora. Se ela não pagar, eles vêm atrás de você e isso vai afetar nosso crédito. Eu sei, eu disse. Que venham. Deixe-a inadimplente.
Não vou pagar mais um centavo para ela levar os favoritos dela para a casa da minha mãe. Nosso crédito pode aguentar o golpe. É só dinheiro. Ele sorriu. Isso é o que eu costumava dizer para você. Eu sei. Eu demoro para aprender. Agora a parte difícil, eu disse, apontando para minhas economias. Eu tinha 2 contas poupança. Uma estava rotulada como Faculdade Léo Ben. Tinha R$ 15.200 nela. Era o que podíamos economizar. A outra estava rotulada como Fundo Familiar. Davi apontou para a tela. O que é isso? Fundo Familiar. Senti a vergonha voltar. Era meu fundo de emergência. Para eles. Para eles? Ele repetiu. Ele não disse com maldade. Apenas afirmou como um fato. Eu colocava dinheiro nele toda vez que fazia hora extra, admiti. Caso o aquecedor de água realmente quebrasse, ou a pressão do meu pai, ou caso a Clara precisasse de um par de sapatos novos, ele terminou. Sim, o fundo familiar tinha R$ 32.400 nele. Olhei para os R$ 15.200 para meus filhos. Olhei para os R$ 32.400 para meus pais e irmã. A matemática da minha vida estava bem ali. A matemática do meu valor. Sara, Davi disse. O que você está fazendo? Eu já estava clicando. Transferir fundos. De fundo familiar. Para Faculdade Léo Ben. Valor R$ 32.400. Tem certeza de que deseja fazer esta transferência? Desta vez, eu sorri. Tenho mais certeza disso do que de qualquer coisa que já fiz na minha vida. Cliquei em confirmar. Observei os números mudarem. Fundo familiar, R$ 0. Faculdade, Léo Ben, R$ 47.600. Virei-me para Davi. Agora é para a nossa família. Comecei a chorar. Mas não eram lágrimas de vergonha ou as lágrimas do meu filho. Eram lágrimas de alívio. Era como lancetar uma ferida. Era o veneno. 20 anos de veneno finalmente saindo do meu corpo. Davi não apenas me abraçou, ele me amparou. Ele me segurou enquanto eu soluçava pela garota de 17 anos que abriu mão do dinheiro do carro. Ele me segurou pela jovem de 21 anos que comeu miojo por meses. Ele me segurou pela noiva com o vestido barato. E ele me segurou pela mãe que finalmente escolheu seus filhos. Está feito, sussurrei quando terminei, enxugando o rosto. Está tudo feito. Não, ele disse com a voz suave. Não está. Essa foi a parte fácil. Olhei para ele confusa. Isso, ele disse, tocando no notebook, foi apenas clicar em botões. Agora vem a tempestade, Sara. Agora vem a reação. Eles não vão sair em silêncio. Eu sei. Eles vão gritar, vão chorar. Vão te dizer que você é egoísta e uma péssima filha e que está despedaçando a família. Eu sei. Eles vão tentar te transformar na vítima para que você esqueça que você era a vítima o tempo todo. Assenti. Ele estava certo. Essa era a especialidade da minha mãe. A performance do seu próprio sofrimento. O que você vai fazer quando eles ligarem? Ele perguntou. Pensei sobre isso. Pensei em todos os anos em que fiquei quieta. Todos os anos em que engoli a raiva e a dor e apenas disse, tudo bem, eu não sei, eu disse honestamente. Não sei o que vou dizer. Você não precisa dizer muito, ele disse, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Você só precisa se lembrar por que está fazendo isso. Você não está fazendo para puni-lo, Sara. Está fazendo para nos proteger. Ele estava certo. Não sou uma pessoa vingativa. Não sou uma pessoa má. Sou uma mãe. E o tempo de proteger meus agressores acabou. O tempo de proteger meus filhos tinha acabado de começar. Fechei o notebook. Eram 2 da manhã. Vamos para a cama, eu disse. Pela primeira vez na minha vida adulta, fui dormir sem um único real do meu dinheiro destinado à emergência de outra pessoa. Eu dormi. Dormi profundamente. Não sonhei. As primeiras 48 horas foram silenciosas. Foi o silêncio mais pacífico e mais aterrorizante da minha vida.
Levei os meninos para a escola. Fui trabalhar no hospital. Brinquei com as outras enfermeiras. Voltei para casa. Fiz o jantar. Estava esperando pela explosão. Toda vez que meu celular vibrava, meu coração pulava na garganta. Mas era apenas uma mensagem de Davi. Te amo. Era apenas um e-mail da escola sobre o dia da foto. Era a vida normal. Percebi com um sobressalto que vivi em um estado constante de alerta máximo por anos, sempre esperando pela próxima emergência, a próxima mensagem, a próxima ligação que começaria com um suspiro e terminaria comigo transferindo dinheiro. Esse novo silêncio era ensurdecedor. No terceiro dia, aconteceu. O pagamento da hipoteca estava oficialmente atrasado. Meu telefone tocou. A tela dizia, pai. Eu estava na minha hora de almoço na cafeteria do hospital. Olhei para o telefone. Minha mão tremia. Você consegue, sussurrei. Lembrei-me do rosto de Léo. Você consegue, atendi. Alô? Sara, a voz do meu pai. Ele parecia confuso, irritado. Tem algo errado com o banco. Foi assim que ele começou. Não oi, Sara. Não como você está? Não, ei, por que você e os meninos saíram correndo do jantar outro dia? Ele nem mencionou. Foi tão sem importância para ele que nem registrou. O que há de errado, pai? Perguntei com a voz calma. Surpreendi a mim mesma. O pagamento da hipoteca. Não passou, ele disse. Recebi um aviso. Está atrasado. Você precisa ligar para o banco e resolver. Você precisa resolver. Aí estava. Meu papel. Aqui resolve. Não há problema, pai, eu disse. Dei uma mordida na minha salada. Como assim não há problema? Não pagou. Sara, preciso que você cuide disso. Quero dizer, não há problema com o banco, esclareci. Eu cancelei o pagamento. Houve silêncio do outro lado. Podia ouvir a televisão dele ao fundo, um programa de auditório berrando. O quê? Ele disse. Eu cancelei o pagamento automático, repeti. Não vou mais pagar. Você cancelou? O que isso significa? Isso é algum tipo de engano. Não, eu disse. Não é um engano. Não vou mais te mandar R$1.000 por mês. Cansei. Sara, do que você está falando? Sua voz estava subindo, a confusão se transformando rapidamente em raiva. Você não pode simplesmente parar. Nós contamos com isso. Sua mãe acha que o aquecedor está fazendo um barulho estranho. Então vocês vão ter que chamar um técnico, pai. Eu disse. Não vou pagar por isso também. Que diabos é isso, Sara? É por causa da outra noite. Sua mãe estava apenas tentando acalmar as crianças. Você está sendo muito sensível. Sensível demais. Você deixou a mamãe dizer aos meus filhos para esperarem pelas sobras, pai. Eu disse. E minha voz estava fria. Era de aço. Você ficou sentado lá. Você assentiu. Você concordou. Isso não é. Ela não quis dizer daquele jeito. Ele gaguejou. Não importa como ela quis dizer. Importa que ela disse. Importa que todos vocês pensam assim. Meus filhos não são um pensamento tardio. Eles não são a segunda opção. E não vou pagar para vocês os tratarem como se fossem. Você não pode fazer isso. Nós contamos com você. Você é a responsável. Não mais, eu disse. Preciso ir, pai. Meu almoço acabou. Sara, não desligue na minha cara. Sara! Desliguei o telefone. Fiquei sentada ali na cafeteria barulhenta e iluminada. Meu coração estava martelando, mas eu não estava chorando. Não estava com medo. Senti-me forte. A próxima ligação veio 2 dias depois, dia 5 do mês. O pagamento do carro estava oficialmente atrasado. Era a Clara. Eu estava em casa, ajudando Ben com o dever de casa. Meu telefone tocou. Clara. Deixei ir para ser a caixa postal. Tocou de novo. Imediatamente. E de novo. E de novo. Ela ligou 6 vezes seguidas. Então as mensagens começaram. Sara atende o telefone. Sara, não estou brincando. Meu cartão acabou de ser recusado no supermercado. O que você fez? Davi olhou para mim. Quer que eu resolva? Não, eu disse. Eu cuido disso. Esperei.
Algumas horas depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez, atendi. Não foi um alô. Foi um grito agudo e histérico. Sara, o que você fez? Olá, Clara, eu disse. Coloquei o telefone no viva voz e continuei a picar legumes para o jantar. Não me venha com um olá, Clara, o pagamento do meu carro não passou. E fui ao banco tentar um empréstimo e disseram que meu crédito está congelado. Disseram que a fiadora... Você me bloqueou. Você está arruinando minha vida. A vida dela. Eu não te bloqueei, Clara, eu disse, com a voz tão uniforme quanto as cenouras que estava picando. Eu apenas parei de pagar sua conta. O carro é seu. Você deveria estar pagando por ele. Eu não posso pagar isso. Você sabe disso. Eu tenho filhos. Como vou levar a Mia e o Joca para a escola? Como vou chegar ao trabalho? Você é tão egoísta. Você vai ter que se virar, Clara, eu disse. Você só vai ter que ser paciente, como você disse para os meus meninos. A linha ficou em silêncio. Eu nunca, jamais, tinha falado com ela assim. Você só está com inveja. Ela finalmente cuspiu. Você sempre teve inveja de mim. Você tem inveja que a mamãe e o papai me amam mais. Você é uma vadia amarga e egoísta. Ok, eu disse. E agora você está punindo eles. Você está me punindo por causa de umas sobras estúpidas. Sim, eu disse. Estou. Estou escolhendo meus filhos em vez de você, pela primeira vez. E é muito bom. Eu te odeio. Ela gritou. Eu te odeio. Eu sei, eu disse. Adeus, Clara. Desliguei. Olhei para o telefone. Olhei para as cenouras. O chefão. O final. Era o próximo. Veio naquela noite. Meu telefone tocou. Era uma chamada de vídeo. Mãe, era isso. A performance. Apoiei o telefone no balcão. Apertei aceitar. O rosto dela encheu a tela. Ela estava em sua cozinha escura e estava chorando. Soluços grandes e teatrais. O rosto dela estava vermelho. O cabelo dela estava uma bagunça. Sara, ela engasgou. Ah, Sara, querida, o que está acontecendo? Continuei a colocar os legumes picados em uma tigela. Oi, mãe, estou apenas fazendo o jantar. Como você pode? Como pode agir assim? Ela choramingou. Seu pai está arrasado. Ele acha que vai ter um ataque cardíaco. Sua irmã está histérica. Você está despedaçando esta família. O clássico. Você está despedaçando esta família? Não, mãe, eu disse. Não estou. Só não estou mais pagando por ela. Você não pode nos punir assim. Ela chorou. Somos sua família. Depois de tudo que fizemos por você, nós te criamos. Nós te amamos. Você amava meu contra-cheque, eu disse. As palavras simplesmente saíram. Eram verdadeiras. Você amava que eu era responsável. Amava que eu era quieta. Você me amou enquanto eu era útil. Isso não é verdade, ela soluçou. Como pode ser tão cruel? Nós precisamos de você, Sara. Você é a responsável. Você é a boa filha. Ela estava usando todas as armas. A culpa, a bajulação, a vitimização. Mãe, eu disse. Parei de picar. Olhei diretamente para a câmera. Preciso ser muito, muito clara. Não estou punindo vocês. Estou protegendo meus filhos. Protegendo-os? De quê? De mim? Da avó deles? Sim, eu disse. De você. Você disse aos meus meninos que eles podiam esperar pelas sobras. Você disse. E a Clara riu. E o pai assentiu. Todos vocês decidiram que meus filhos valem menos. Eu não quis dizer daquele jeito. Foi só uma palavra. Não foi só uma palavra, mãe. Foi a verdade. Foram os últimos 20 anos. Foi toda vez que você me pediu dinheiro. Foi toda vez que você ignorou meus filhos. Foi toda vez que você elogiou a Mia e o Joca e disse para o Léo e o Ben serem pacientes. Eu cansei de ser paciente. E eles cansaram de esperar. O rosto dela mudou. O choro parou. Apenas por um segundo, vi o brilho de raiva. A verdadeira Helena. Você é uma garota muito egoísta e muito ingrata, Sara. Ela disse com a voz dura como pedra. Então acho que sou uma garota ingrata, eu disse. Preciso ir. Tenho que alimentar minha família. Adeus, mãe. Apertei encerrar.
A cozinha ficou em silêncio. Davi estava parado na porta. Ele esteve lá o tempo todo. Ele apenas olhou para mim. Não disse nada. Apenas se aproximou e me beijou. Ele me beijou como se fosse a primeira vez. Nunca estive tão orgulhoso de você, ele sussurrou. Vamos comer, eu disse. Minhas mãos tremiam, mas eu estava sorrindo. As semanas que se seguiram foram um tipo estranho e novo de silêncio. As ligações raivosas pararam. As mensagens histéricas pararam. Após aquela reação final em 3 partes, minha família ficou em silêncio. Era como se eu tivesse morrido, ou, mais precisamente, como se o banco tivesse finalmente fechado. O caixa eletrônico não estava mais em serviço. No início, senti uma estranha sensação de perda. Era a sensação de um membro amputado. Mesmo que estivesse doente, mesmo que estivesse te matando, sua ausência era um novo tipo de dor. Mas então, outras coisas começaram a acontecer. Coisas boas. Davi e eu sentamos com o nosso orçamento. Foi a primeira vez que fizemos isso sem o imposto Miller secreto e invisível aplicado a ele. Olhamos para os números. R$ 1.900, Davi disse, olhando para o bloco de notas. Temos R$ 1.900 a mais por mês. Eram os 1.000 da hipoteca dos meus pais e os 900 do carro da Clara. Era uma quantia incrível de dinheiro. O que fazemos com isso? Ele perguntou. Eu sei exatamente o que fazer, eu disse. No sábado seguinte, levei Léo à loja de bicicletas. A antiga dele estava enferrujada. A corrente vivia caindo. Ele pedia uma nova há 1 ano e eu continuava dizendo: vamos ver, querido. Temos que economizar. Entramos na loja. Vá em frente, eu disse. Escolha uma. Ele olhou para mim com os olhos arregalados. O quê? Escolha a que você quiser. Ele caminhou até uma mountain bike azul e brilhante. Era o tipo de bicicleta que seus primos teriam ganhado, sem perguntas. Eu a comprei para ele. Depois, levei Ben a uma loja de artigos de arte. Comprei para ele um conjunto de verdade de lápis de desenho e um bloco de desenho grosso e de alta qualidade. Mostrei a ele que sua paixão valia o investimento. Peguei os desenhos que ele fez e comprei molduras. Molduras pretas, simples e bonitas. Pendurei-as no nosso corredor. Nosso corredor se tornou uma galeria do trabalho de Ben. Era o oposto da lareira dos meus pais. Minha casa estava se tornando um santuário para meus filhos. E meus meninos, eles começaram a florescer. Foi sutil no início. Léo, meu menino quieto e raivoso, começou a falar mais. Ele chegava da escola e me contava sobre seu dia. Ele ia de bicicleta para a casa do amigo. Estava construindo seu próprio mundo, um mundo onde ele era o personagem principal. Ben, meu menino doce e de coração mole, ficou mais barulhento. Ele cantava. Ele me mostrava seus desenhos, não com um tímido "você gosta?", mas com um orgulhoso "olha o que eu fiz". Nossa casa, que sempre esteve tão cheia da minha própria ansiedade silenciosa, começou a se encher de risadas. Risadas de criança reais, altas e sem constrangimento. Davi e eu estávamos melhores. O segredo que eu vinha guardando, o dinheiro, o ressentimento, tinha sido um muro entre nós. Agora, ele se fora. Éramos uma equipe. Éramos parceiros. Sentávamos no sofá à noite e apenas conversávamos. Planejamos uma viagem, uma de verdade. Íamos para a praia. Íamos alugar uma casa por uma semana inteira. Enquanto isso, a velha ordem que eu sustentara por tanto tempo estava desmoronando. Não ouvi deles. Ouvi da minha tia Célia, irmã da minha mãe, que era uma fofoqueira notória e a única que ainda falava comigo. "Sara, você soube?" Ela disse ao telefone. "Seus pais, eles estão vendendo a casa." Prendi a respiração. "O quê? Vendendo?" Não conseguem pagar a hipoteca, aparentemente. As horas do Ricardo no trabalho foram cortadas. E bem, eles estão simplesmente em apuros. Estão se mudando para aquele novo condomínio perto da rodovia. Um lugar minúsculo de 2 quartos. A casa em que cresci, a casa pela qual eu estava pagando.
Eles não conseguiram mantê-la. Senti uma dor pequena e aguda. Mas não era pena. Era finalidade. Era o fim de uma era. A grande sala de jantar, a cena do crime, iria desaparecer. E a Clara, minha tia, continuou, com a voz cheia de drama. Ela perdeu o carro. Eles o rebocaram, bem na frente da garagem dela. Ela teve que arrumar um segundo emprego. Está trabalhando como garçonete, na lanchonete antiga. A lanchonete. A mesma lanchonete onde eu trabalhei aos 17 anos. A ironia era tão espessa que eu poderia ter me engasgado. Clara, a filha de ouro, estava servindo pratos. Estava ganhando gorjetas. Estava, pela primeira vez em seus 39 anos, arcando com o próprio peso. Pela primeira vez, todos eles sentiram o peso da autossuficiência. Era o mesmo peso que eu carregara por eles durante toda a minha vida adulta. Eles tentaram uma última vez. Uma explosão de extinção, como chamam na psicologia. O último e desesperado grito de um comportamento moribundo. Eles apareceram na minha casa. Era uma tarde de domingo. Eu estava no quintal com Davi e os meninos. Estávamos grelhando salsichas. A campainha tocou. Fui até a porta, limpando as mãos em um guardanapo. Olhei pelo olho mágico. Eram os três. Minha mãe, meu pai e Clara. Estavam na minha varanda. Pareciam péssimos, cansados, zangados e pequenos. Abri a porta, mas mantive a corrente. Sara, minha mãe, começou. Ela tentou sorrir. Querida, estávamos no bairro. Queríamos... O que vocês querem, mãe? Perguntei. Não abri a porta. Nós... Queremos conversar, meu pai disse, tentando soar firme. Isso já foi longe demais. Não, eu disse. Não foi. Está apenas começando. Sara, por favor, disse Clara. Sua voz estava rouca. É que... Eu estou trabalhando como garçonete. Estou com bolhas. Eu sei, eu disse. É um trabalho duro. Sentimos sua falta, disse minha mãe, com os olhos se enchendo de lágrimas. Sentimos falta dos meninos. Vocês não sentem nossa falta, eu disse. Sentem falta do meu dinheiro e não podem tê-lo. Sara, disse meu pai, com o rosto ficando vermelho. Abra esta porta. Você não pode simplesmente nos jogar fora. Vocês nos jogaram fora primeiro, eu disse. Fizeram isso há muito tempo. Só não perceberam, porque eu ainda estava pagando as contas. Olhei para os três, minha família, meus agressores. Não vou fazer isso, eu disse. Meus filhos estão no quintal. Estamos fazendo o jantar. Não é uma boa hora. Quando? Quando é uma boa hora? Minha mãe sussurrou. Eu aviso, eu disse e fechei a porta. Não a bati. Apenas fechei. Encostei-me nela. Ouvi-os sussurrando, discutindo. Eu te disse que isso não ia funcionar, disse Clara. Cala a boca, Clara, disse meu pai. Ouvi-os se afastarem. Ouvi as portas do carro deles baterem. Voltei para o quintal. Quem era? Davi perguntou virando uma salsicha. Ninguém, eu disse. Sentei-me em nossa mesa de piquenique. Léo e Ben estavam discutindo sobre quem pegava a última caixinha de suco. Ei, eu disse. E ambos olharam para mim. Tem mais na geladeira. Temos uma caixa inteira. Tem o suficiente. Sempre haverá o suficiente. Já se passou 1 ano. É uma terça-feira à noite. É normal. Estou na minha cozinha preparando os lanches para amanhã. Uma maçã para o Léo, um sanduíche de queijo para o Ben. Davi está na mesa pagando contas. Nossas contas, apenas nossas. Pela janela, vejo meus meninos no quintal ao anoitecer. Estão jogando bola. Léo está ensinando Ben a arremessar uma bola de curva. Ben é péssimo nisso. Ambos estão rindo. É tão quieto, é tão pacífico. Meu celular vibra no balcão. Eu o pego. É uma mensagem de texto de um número que não tenho salvo, mas sei quem é. É da minha mãe. Feliz aniversário, Sara. Fico olhando para as 3 palavras. Hoje é meu 37º aniversário. Eu havia esquecido. Há 1 ano, essa mensagem teria me destruído. Teria sido uma mina terrestre. Eu teria sentido a culpa, Ela se lembrou, talvez eu devesse ligar.
Há 1 ano, eu teria passado o dia esperando por uma ligação que nunca viria e depois ficaria arrasada com a que veio. Hoje à noite, olho para a mensagem. Sinto nada. Nem raiva, nem tristeza, nem pena. É apenas dados, palavras em uma tela. Elas não têm poder, são apenas letras pretas. Eu não respondo. Coloco o telefone de volta com a tela para baixo. Volto a preparar os lanches. Sara, Davi diz. Ele está olhando para mim. Você está bem? Olho para ele. Meu marido, meu parceiro, o homem que me viu. Estou, eu digo e falo sério. Estou mesmo. Percebi, neste último ano, o que eu realmente tinha feito. Eu não tinha apenas parado de pagar contas. Eu tinha parado de financiar o desrespeito. Tinha parado de pagar minha família para ignorar meus filhos. Tinha parado de pagar pelo privilégio de ser a filha invisível e responsável deles. Eu estava comprando o amor deles, ou o que eu pensava ser o amor deles, e era uma transação terrível e unilateral. Minha família perdeu o conforto, perdeu a rede de segurança, perdeu a vida fácil e dourada que eu vinha financiando. E o que eu perdi? Perdi uma mãe que só me ligava por dinheiro. Perdi um pai que só me via como uma utilidade. Perdi uma irmã que me odiava pelo próprio apoio que exigia. Eu não perdi uma família. Perdi um grupo de pessoas que estava me usando. E o que eu ganhei? Ganhei meus filhos. Ganhei suas risadas. Ganhei sua confiança. Ganhei uma casa onde repetir o prato é apenas se servir mais. Ganhei meu marido. Somos uma fortaleza agora. Somos um nós. Ganhei a mim mesma. Não sou mais a boa filha. Não sou a responsável. Sou apenas Sara. Uma enfermeira, uma esposa, uma mãe. E eu sou o suficiente. Vejo Léo e Ben entrarem do quintal. Estão suados e cheiram a grama. Estamos com fome, Ben anuncia. Minha nova família. Minha família de verdade. Nós nunca mais esperaremos pelas sobras. Nesta casa, nós valemos o banquete inteiro. Fim da história.